As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e estou aqui com a Isabela Petrocílio, pesquisadora do Lab de Tendências da Casa Firjan, para falar sobre alguns sinais de mudanças importantes das últimas semanas. Nesse episódio você vai entender como que o risco climático é também um risco econômico e algumas ações que estão sendo implementadas na busca de soluções para esses problemas. A gente vai falar também como que ao mesmo tempo que a gente vive um momento de fragmentação da internet, também estão surgindo novos acordos globais sobre o uso da tecnologia. E nesse contexto hipertecnológico, como é complexo estabelecer medidas para mitigar o uso excessivo de telas e algumas ações que estão sendo implementadas por governos e escolas pelo mundo para proteger as crianças dos efeitos colaterais das mídias sociais. Vamos nessa, Isa? Tudo bem? Vamos lá, Yuri, tudo certo. Sempre bom que a gente seguir essa conversa. E mais uma vez o clima e as questões ambientais voltam para o nosso papo. Não tem como ser diferente, né? Ainda mais no contexto que a gente está hoje. E no senso comum a gente pode associar muito o futuro a tecnologias, inovações, mas para pensar o futuro a gente precisa também pensar quais são as nossas contingências, os nossos campos de possibilidades. E nesse sentido a gente precisa ter sempre no radar o panorama emergencial das questões climáticas, dessa nossa era dos extremos, se a gente puder chamar assim. Esse ano, vários países estão enfrentando as consequências das mudanças climáticas. Agora, nesses meses de agosto e setembro, a gente viveu uma situação de muita seca e incêndios em quase todos os biomas aqui do Brasil. Outras regiões têm enfrentado uma série de problemas, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na África. E para reforçar a geopolítica do clima, a gente precisa olhar com atenção o caso do Sudão do Sul, que pode sofrer o primeiro deslocamento em massa permanente em função das questões climáticas. Inundações engoliram mais uma vez grande parte do país, mais de 700 mil pessoas foram afetadas, e agora existe a preocupação de que essas comunidades deslocadas nunca mais consigam retornar para suas terras, porque elas podem se tornar inabitáveis, né? E o que faz a gente pensar que como que muitas regiões do mundo vão passar por grandes reconfigurações por conta dessa nossa condição de clima. E voltando aqui para a gente pensar um pouco mais sobre o Brasil, segundo uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, algumas regiões do país atingiram recentemente um patamar considerado muito insalubre. A cidade de São Paulo chegou a registrar a pior qualidade do ar dentro de um registro de 120 cidades do mundo todo. Mas será que essas informações que a gente recebe estão dando conta mesmo do real cenário climático? Como é que está a qualidade e a amplitude dessa coleta de dados? A pesquisadora brasileira Beatriz Klimek, que estuda o tema da qualidade do ar e os impactos disso na população, lá na Universidade da Califórnia, fez uma ressalva sobre essa questão. Ela ressalta como que na região norte do Brasil, certamente tem cidades vivendo situações muito piores e há mais tempo do que a capital paulista, mas sem esse devido monitoramento. E é importante reforçar, né, que todos esses problemas climáticos que você está mencionando têm um impacto direto no ecossistema produtivo e na economia como um todo. Inclusive, eu vi um dado, né, recentemente que a gente está vivendo a maior seca já registrada no Brasil pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais desde o início da série histórica em 1950. E essa seca afeta a geração de energia elétrica, a agropecuária, o transporte de cargas, o que, por sua vez, provoca um aumento nos preços de energia e de alimentos. Isso cria uma pressão inflacionária para o futuro e contribui para o aumento da perspectiva de juros no país. Lembrando que juro alto é um remédio amargo para controlar a inflação porque retrai a economia como um todo e acaba gerando menos emprego. Ou seja, o risco climático é também um risco econômico, né? Isso talvez até seja um pouco óbvio, mas é sempre legal a gente conectar esses pontos. E um outro impacto das mudanças climáticas importante que a gente está observando é em relação a novos protocolos de segurança no trabalho. A gente tem visto a questão das queimadas que estão batendo recorde no Brasil, você até trouxe alguns dados relacionados a isso, e isso tem feito com que muita gente precise evitar o deslocamento para o trabalho ou para as escolas em determinados horários.
E aí uma tendência global que está surgindo é a revisão desses horários de trabalho e também a criação de novos equipamentos, como, por exemplo, roupas tecnológicas que ajudam a manter a temperatura do corpo para os trabalhadores ao ar livre. Na Europa, segundo dados da Conferência Sindical Europeia e da Organização Internacional do Trabalho, divulgados no início desse ano, 81 mil pessoas sofreram lesões relacionadas à exposição ao calor no trabalho em 2020 e 67 pessoas morreram devido ao trabalho sob calor extremo. Desde 2000, a União Europeia já registrou um aumento de 42% nas mortes relacionadas com calor. E, ainda de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os trabalhadores ao ar livre, como os que trabalham na agricultura ou na construção civil, vão sentir de forma desproporcional o peso dessas ondas de calor e são os mais propensos a sofrer estresse térmico. Esse, inclusive, foi um dos grandes temas do nosso reporte das macrotendências 2024 e 2025, que a gente lançou no final do ano passado. Quem quiser conferir em mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na sinopse do episódio. E aí, só para não falar que a gente só está trazendo má notícia aqui, tem algumas soluções interessantes que estão surgindo para combater esses problemas. Se vão ser o suficiente, aí só o tempo dirá, né? Mas começando a falar um pouco sobre algumas delas, aqui no Brasil o governo anunciou uma medida provisória visando a criação de um estatuto da emergência climática. O objetivo principal é estabelecer diretrizes para enfrentar os efeitos das mudanças e acelerar a transição para uma economia de baixo carbono no país. E diante de todo esse cenário complexo aí do clima, o que será que os brasileiros estão pensando sobre esse tema? Um estudo feito ano passado pela FGV relatou que o nosso país tem um forte consenso que a mudança do clima existe e ela é causada pelos humanos. Mas as pessoas ficam meio divididas aí a respeito do quão grave seria essa crise climática. Quase metade dos entrevistados é bem cético em relação a isso. E esse grupo, eles duvidam que a mudança do clima tenha um efeito negativo intenso sobre a nossa vida. E a gente viu que não é tão simples assim. E para conseguir trazer maior consciência sobre essas pautas, muito se fala no letramento climático, que é a ideia de que as pessoas precisam compreender os conceitos associados à crise climática e, mais importante, conseguir adotar esses princípios no seu cotidiano. Um exemplo para a gente pensar sobre isso vem lá da Silésia, que é uma região conhecida como centro da mineração de carvão da Polônia. Lá, o governo local quer trazer novas pautas de discussão para os mais jovens, integrando a educação climática e ambiental no currículo do ensino primário. O projeto ele vai ser aplicado em 16 escolas em cooperação com uma universidade da região. E o mais interessante dessa proposta é que a educação climática ela não vai fazer parte de uma disciplina separada, mas ela vai ser incluída em todas as outras disciplinas. E a coordenadora do projeto traz um exemplo de como isso pode ser incorporado na escola. Então, vamos dizer, no caso de uma aula de matemática, que as crianças podem calcular quanta água seria necessário para fazer uma calça jeans. E isso materializa e ajuda essas crianças a pensarem sobre os reais impactos aí das questões climáticas. E voltando aqui para o Brasil, a grande pauta que o país quer levar para a COP desse ano é a mobilização de recursos ao financiamento climático nas economias em desenvolvimento e também a conclusão de um acordo sobre créditos de carbono, que é um outro tema que a gente vive trazendo aqui, né, que é um assunto delicado também, essa questão dos créditos. Lembrando que a COP é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E outra movimentação que tem acontecido também aqui no Brasil nessa pauta do clima está em debate no Congresso. É a criação de uma regulação brasileira para o mercado de carbono. A ideia é que ela possa ajudar o país a se adequar aos parâmetros internacionais que estão incentivando a descarbonização da indústria. E a principal ferramenta para enfrentar essas mudanças é o Plano Clima, que vai guiar a política do setor até 2035. Buscando identificar as melhores alternativas em termos de custo e efetividade para os cortes das emissões. E falando em carbono, o jornal inglês The Guardian fez uma análise sobre as emissões por parte de algumas das maiores empresas do mundo e constatou que Google,
Microsoft, Meta e Apple provavelmente emitiram cerca de 662% a mais de gás carbônico na atmosfera entre 2020 e 2022 do que relatado por essas empresas. A Amazon não entrou nesse cálculo porque ela tem um modelo de negócio específico que dificulta o isolamento dos números das emissões, mas se sabe que ela é disparada que mais emite CO2 nas suas operações, isso principalmente porque um dos principais negócios da Amazon é justamente o armazenamento de dados, né, que é através da sucursal a AWS, a Amazon Web Services. E aí a gente está voltando esse assunto, né, de data centers porque ele vem acompanhando também o desenvolvimento da inteligência artificial acelerado, que a gente vem percebendo principalmente depois de 2022, quando a OpenAI lançou lá o ChatGPT, enfim, e aí começou todo esse novo boom sobre as discussões em torno da inteligência artificial generativa. E uma coisa interessante de mencionar é que um grupo de funcionários da Amazon que está insatisfeito com a ação da empresa sobre o clima criou uma organização chamada Amazon Employees for Climate Justice, ou Funcionários da Amazon pela Justiça Climática, por onde afirmam que apesar de toda a propaganda que a empresa faz sobre as suas fazendas solares e vans elétricas, ela está expandindo o uso de combustível fóssil, principalmente aí a partir dos data centers, como eu já mencionei. Então é mais um caso de greenwashing que nessa situação é exposto pelos próprios funcionários da empresa. E aí a Agência Internacional de Energia afirmou que os data centers já representavam de 1 a 1,5% do consumo global de eletricidade em 2022. Mas isso foi antes do boom da IA, né, como eu falei lá no final de 2022, por conta do lançamento do ChatGPT. A gente já trouxe esse dado aqui no episódio 60, mas vale lembrar, de acordo com o Goldman Sachs, uma consulta do ChatGPT precisa de quase 10 vezes mais eletricidade para ser processada do que uma pesquisa no Google. E aí isso levanta, né, essa preocupação de que esse número, essa necessidade de energia por parte dos data centers, ela já não está representada nesses dados que a gente tem da Agência Internacional de Energia, porque eles foram feitos até 2022. Então, provavelmente aumentou muito e ainda, segundo o Goldman Sachs, a demanda de energia dos data centers deve crescer 160% até 2030. Ou seja, é mais um caso, mais uma questão de emissão que vai contra todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que é justamente mitigar aí essas emissões de carbono, né, como você até trouxe na questão da regulação anterior que você mencionou. Isso que você está falando faz a gente pensar também como que está essa situação dos data centers aqui pelo Brasil. E tem um caso agora do governo do estado do Rio Grande do Sul, junto com a Scala Data Centers, que é uma plataforma latino-americana de data centers sustentáveis, que estão planejando a criação do maior empreendimento de infraestrutura digital da América do Sul. Para a gente pensar nas proporções desse que seria o primeiro distrito de data centers do país, a capacidade total dele equivale ao consumo energético do estado do Rio de Janeiro inteiro. O objetivo desse investimento é responder às necessidades da inteligência artificial, como você, Yuri, já pontuou aí na sua fala, né, reforçando essa nova demanda cada vez maior, e que exige uma quantidade de processamento e armazenamento gigantesca. E uma questão para a gente ficar ligado aqui é ver como que isso pode se desdobrar, né, realmente em termos de impacto ambiental para o país. Um outro assunto importante dentro do mundo da inteligência artificial generativa, né, já que a gente está falando um pouco sobre isso, é sobre o uso de dados para treinar essas ferramentas. A gente já trouxe várias questões de veículos de mídia, artistas visuais, escritores, etc., que processaram a OpenAI e outras organizações por usarem os seus dados no treinamento dos modelos. Em junho desse ano, a Meta causou revolta com a decisão de usar dados dos usuários brasileiros para treinar os seus modelos de inteligência artificial generativa. O objetivo da empresa era lançar a sua própria IA generativa integrada aí aos seus aplicativos, né, como Facebook, Instagram e WhatsApp, para conversar com os usuários, dar respostas, gerar textos e criar imagens. Algo bem na linha aí desses softwares que a gente conhece, os mais populares, né? E para impedir que os dados
os nossos dados, né, os dados dos usuários fossem utilizados, era necessário enviar uma solicitação para a empresa, e isso acabou fazendo com que os próprios usuários brasileiros levantassem preocupações envolvendo questões de privacidade e de direitos autorais. Diante disso, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, ordenou a suspensão no treinamento dessa IA da Meta aqui no Brasil, mas depois de algumas adaptações, ela acabou liberando a empresa no final de setembro, no final do mês passado, para aplicação dessa ferramenta. Então, já provavelmente vai aparecer aí no seu Facebook e Instagram notificações sobre essa inteligência artificial da Meta. E aí, isso traz a questão do opt-in versus opt-out, que é uma premissa muito importante, especialmente depois da LGPD, né, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, é importante que as empresas que querem coletar o dado, né, dos usuários de alguma maneira, que esse usuário tenha a opção de escolher deliberadamente que ele aceita que a empresa colete aqueles dados para um determinado fim, e não que ele precise correr atrás para dar um opt-out, né, que era como era a primeira intenção ali da Meta. E aí vale lembrar, né, que inclusive muitos especialistas de inteligência artificial afirmam isso, usar os dados pessoais para treinar a inteligência artificial é algo que faz parte do caminho para a criação de produtos que se adequem à cultura local. Inclusive, pode ser que se você é uma pessoa que gosta de usar uma IA generativa integrada, por exemplo, no seu Instagram ou WhatsApp para criar figurinhas personalizadas ou facilitar ali algumas questões relacionadas a texto, pode ser que você tenha interesse em ceder seus dados, que você não tem problema, mas certamente outras pessoas não vão querer ter seus dados cedidos para o treinamento dessa ferramenta. E por se tratar de algo novo, sempre falta essa questão da regulamentação, né? A inovação, a gente sempre fala que a inovação ela caminha muito mais rápido, os avanços tecnológicos caminham muito mais rápido do que a regulação é capaz de acompanhar. E ainda voltando, né, só para concluir essa questão da Meta AI, que é essa assistente da Meta, ela já está disponível em 8 idiomas e 22 países em aplicativos da empresa e alcançou cerca de 185 milhões de usuários semanais no mundo, segundo divulgação recente do próprio Zuckerberg, o CEO da Meta. O que é um resultado bem impressionante comparando com os 200 milhões semanais do ChatGPT. E aí só um parênteses, ela só não está maior porque ela não está presente na União Europeia em função das restrições de privacidade de dados por lá. Lembrando que as leis europeias normalmente são de fato mais rígidas nessas questões de privacidade. E pelo que você trouxe, Yuri, a gente vê um exemplo de como que os recursos digitais não estão disponíveis de maneira uniforme pelo mundo. E quem é da comunicação dificilmente não vai ter ouvido falar do Marshall McLuhan. Foi um filósofo canadense que lá na década de 60 escreveu o livro A Galáxia de Gutenberg. E nele o McLuhan fala que a era eletrônica ia trazer para a gente a sensação de uma aldeia global, um lugar onde a informação seria acessível e disponível para qualquer pessoa por meio da tecnologia. Em 2024, a nossa aldeia está um tanto fragmentada. A ideia de uma fragmentação da internet, das redes sociais, está mais presente no cotidiano e se mostrou aqui no Brasil com um caso recente do bloqueio da Rede X, o antigo Twitter. E aí isso traz pra gente, né, no cotidiano aí, pensar como que a gente está acessando as informações, como que a gente fica sem acesso a alguns dados, questões da política norte-americana, por exemplo, que estão rolando agora nesse ano de eleições, ou outras informações quaisquer, né, que estão rolando pelo Twitter, que muitas vezes a gente não vai conseguir ver por conta desse bloqueio, apesar de ter algumas pessoas que estão tentando quebrar essa barreira por conta aí de redes privadas de acesso, VPN. Isso levanta outras questões aí, né? O quanto que pode bloquear a internet, né? Que isso eu acho que é o grande dilema aqui desses assuntos e da tecnologia em si, depois que ela está disseminada, depois que as pessoas estão usando, como que a gente regula, como que a gente refaz esses acordos e se isso é realmente possível. E nos Estados Unidos a gente pode lembrar que foi sancionado em abril um projeto de lei para proibir o TikTok, que também levantou muita polêmica, como esse caso aqui do Twitter no Brasil. A única saída e proposta seria que a ByteDance, que é a proprietária chinesa dessa rede, aí volta aquele papo também que a gente fala muito aqui, né, Yuri, das rixas entre os Estados Unidos e a China nesse poderio tecnológico. Então ela teria que vender a operação americana da empresa em um prazo de até 9 meses.
E esse aplicativo ele tem milhões de usuários em todo o mundo, né? Bilhões, né, na verdade. Mas ele enfrenta questões crescentes aí sobre segurança dos dados e também com ligações um pouco polêmicas com o governo de Pequim. De novo, aí reforçando essa geopolítica digital. E só uma pontuação sobre essa questão da fragmentação, é isso, né? Tipo, agora a gente vê o Twitter, enfim, X, para quem prefere, tá, né, já foi. Agora ele não está funcionando no Brasil. Me parece até que vai voltar, né? Ou que já voltou. Nem cheguei a ver direito os avanços dessa discussão. Mas é isso. O TikTok foi proibido também na Índia, que é um país que tem a maior população do mundo, né? Ou seja, é de fato uma fragmentação, porque uma grande parte dos conteúdos, das discussões que estão acontecendo por lá, elas acabam se tornando inacessíveis para a população daquele país por questões absolutamente políticas, né? Geopolíticas. Sim. Enfim, questões legais. O Twitter tem toda uma polêmica também em torno da proibição aqui no Brasil, mas o fato é que acaba que as pessoas não conseguem ter acesso às discussões que estão acontecendo por lá, né? Com exceção das pessoas que usaram o VPN, como você me ensinou, para acessar, mas aí é outra conversa também. Sim, e essa questão do VPN é importante a gente lembrar também que em muitos governos autoritários ele é usado por jornalistas, por ativistas, para conseguir transpor barreiras e comunicar o que está acontecendo em alguns países. Uhum. Então, tem várias questões aí também na forma como a gente interage, produz e consome esse conteúdo online hoje. E o que essas redes permitem de acesso, né? Voltando aí à aldeia global da McLuhan, é um pouco mais complicado a gente formar essa aldeia do que parecia na década de 60. E, recentemente, o TikTok também apresentou um novo argumento para não ser banido dos Estados Unidos. Ele está num esforço grande aí para isso, tem relações já com a Amazon, de questões de consumo lá e venda de produtos nos Estados Unidos. Então, é interessante que ele se mantenha ali, fora o público que ele tem, que é muito grande também nessa região. E o aplicativo agora ele quer ser tratado como um meio de comunicação de propriedade estrangeira, para tentar burlar aí essas questões legais dos Estados Unidos. E a gente vai ver agora para onde vai essa disputa, né? Mas um dos pontos importantes aqui para a gente pensar é como que as redes sociais elas extrapolam o domínio das empresas que as criaram e se tornam parte do cotidiano dos usuários das mais diversas formas. Isso media muito essa reflexão nossa sobre esses usos e contra-usos dessas redes. Mas quem será que produz esse tanto de conteúdo que a gente está consumindo online? Um estudo recente da AWS relatou que 57% desse conteúdo textual da internet já é gerado por ferramentas de inteligência artificial. Mais da metade, um número bem emblemático. A pesquisa mostra que a maioria do que é publicado na rede é produzido por inteligências artificiais focadas em traduzir textos. É importante a gente entender aqui que isso não é ruim só para os usuários, para nós que estamos consumindo, para quem cria o conteúdo também, mas para o treinamento das próprias IAs generativas. Com essas ferramentas, que elas dependem de conteúdo humano especializado para entregar uma informação mais precisa, a replicação desses textos vai impactar no desempenho desses softwares. O estudo da AWS destacou também que as traduções são falhas, porque vêm de textos mal escritos. Consequentemente, esse material traduzido vai produzir informações de má qualidade. Além disso, tem ainda a questão de que essas ferramentas reciclam conteúdos para o seu treinamento. Então, é inteligência artificial treinando inteligência artificial. A gente está vendo aí um esquema de pirâmide. Por conta disso, a qualidade e a precisão dessas respostas vai caindo com o tempo. Até em resposta a esse problema, da IA que, sendo treinada com dados gerados pela própria IA, o que por sua vez acaba sendo dados de má qualidade, a OpenAI acabou de anunciar o lançamento de um novo modelo poucos meses depois, lembrando que o último lançamento da OpenAI foi o ChatGPT 4o, em maio desse ano, e agora eles anunciaram o lançamento da versão O1, que seria capaz de se auto-verificar, então talvez pudesse resolver alguns problemas, e segundo a empresa, uma ferramenta bem mais sofisticada e com resultados bem melhores do que a versão anterior. Então, isso mostra também um pouco da velocidade com que essas ferramentas têm avançado, Inclusive, disse que esse novo modelo, o O1, representa um passo importante em direção ao objetivo mais amplo da empresa, que seria a criação de uma inteligência artificial semelhante
à humana. O modelo de raciocínio desse O1 se destaca pela capacidade de resolver questões complexas. E uma das inovações seria a habilidade de pensar, vamos dizer assim, antes de fornecer respostas. O que, segundo a OpenAI, ajuda o modelo a reduzir erros de raciocínio comuns em inteligências artificiais. Isso porque ele utiliza um processo de raciocínio chamado cadeia de pensamento, que simula a análise humana passo a passo para resolver problemas. Essa funcionalidade torna a ferramenta particularmente eficaz em tarefas complexas, como programação e matemática, além de se auto-verificar, como eu falei, né? Ou seja, revisar as próprias soluções para minimizar os erros. Apesar das capacidades avançadas, o O1 pode ser mais lento do que os seus antecessores, em alguns casos, esse é uma das questões negativas, né, desse novo modelo, e ele ainda está sujeito às tais das alucinações, que são basicamente respostas incorretas, muitas vezes até inventadas, casos históricos ou coisas que não existem, inventadas pela máquina, que é um problema que a OpenAI admite não ter completamente resolvido. E para fechar, um outro fator negativo desse novo modelo da OpenAI é o custo elevado, que poderia ser aí 3 a 4 vezes mais caro do que o GPT-4o. Ainda assim, interessante ver esses avanços cada vez mais acelerados, né, no desenvolvimento de novas ferramentas. E avançando aqui para o próximo bloco, né, para falar sobre geopolítica das redes, o Ant Group, a Tencent Holdings e a Baidu da China se uniram aos gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, Microsoft, Google e Meta, para desenvolver o primeiro padrão internacional do mundo para a segurança de modelo de linguagem grande, o Large Language Model. A gente já trouxe esse tema aqui, né? Eu acho que quem já ouviu alguns episódios anteriores relacionados ao tema de inteligência artificial já está um pouco familiarizado com isso, né? Esse novo padrão, que cobre todo o ciclo de vida dos LLMs, faz parte da iniciativa mais ampla de segurança, confiança e responsabilidade de IA da World Digital Technology Academy, a WDTA, uma organização estabelecida em Genebra em 2023 sob uma estrutura das Nações Unidas que tem como objetivo fornecer medidas abrangentes para gerenciar riscos de segurança em toda a cadeia de suprimentos, como vazamento de dados, adulteração de modelos e não conformidade de fornecedores. Esse padrão foi elaborado e revisado por especialistas das principais empresas de tecnologia chinesas e americanas, juntamente com outras instituições acadêmicas e industriais. A gente teve recentemente um episódio aqui, né, falando sobre geopolítica com a professora de Relações Internacionais da ESPM, e uma das questões prementes de geopolítica é justamente essa disputa, essa grande disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, envolvendo também aí alguns outros países, né, essa corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Então, é muito interessante notar as empresas se unindo em prol de um modelo que seja um pouco mais ético, né? E não só as empresas estão se unindo, a União Europeia, junto com o Reino Unido e outros países como Estados Unidos, Argentina, Austrália, Canadá e Japão, vão assinar o primeiro tratado internacional sobre o uso da inteligência artificial para os setores público e privado. O objetivo é garantir o respeito aos direitos humanos, ao Estado de Direito e às normas jurídicas da democracia na utilização dessa tecnologia. O tratado estabelece uma estrutura legal que cobre todo o ciclo de vida dos sistemas de IA e aborda os riscos que elas podem representar, ao mesmo tempo em que promove a inovação responsável. E aí vem essa ideia de inteligência artificial responsável, ou Responsible AI, que é um conceito que tem sido bastante falado no último ano, que é basicamente colocar as pessoas no centro do desenvolvimento da tecnologia, considerando benefícios e os potenciais danos que os sistemas de inteligência artificial podem ter na sociedade. Algo que deveria ser meio óbvio, né? É óbvio, mas não é óbvio, né? Quando a gente pensa em sociedade, nada é óbvio, infelizmente. Ou felizmente. Mas, segundo o ministro de Tecnologia do Reino Unido, esse é o primeiro acordo com impacto global realmente significativo para pensar sobre a questão da inteligência artificial. Isso é importante para a gente avaliar dentro desse contexto, né, de fragmentação, que a gente já falou, e ao mesmo tempo tem esse movimento de necessidade de união dos países por conta de temas que realmente são centrais aí para marcar segurança e questões diversas aí da população. E essa convenção ela exige que os assinantes, os signatários, né, sejam responsáveis por resultados prejudiciais e discriminatórios
gerados pelos sistemas de inteligência artificial. Além disso, os sistemas também devem respeitar os direitos de igualdade e privacidade, e as vítimas de violações relacionadas à IA têm que ter acesso a recursos legais. E seguindo aqui agora para o nosso próximo tema de saúde mental nas redes. Então a gente caminha aqui, né, nessa conversa de panorama geopolítico das inovações tecnológicas e falamos diversas frentes aí de atuação em relação a isso, mas como que isso está afetando a forma como a gente se comporta, né, o nível pessoa aí do tema. E essa pergunta ela é ainda mais importante quando a gente pensa nas gerações que cresceram imersas na internet. Segundo o grupo de pesquisa de mercado iPulse, 65% das crianças de 8 a 12 anos têm um iPhone. E para comparação, a geração que nasceu entre os anos 80 e 2000 ganhou seus primeiros smartphones aos 16 anos. Um total de 92% das crianças de 8 a 12 anos estão nas mídias sociais, de acordo com a pesquisa. E a pesquisa sobre o impacto das telas no desenvolvimento dos jovens ainda não tem conclusões muito definidas. Tem um debate aí todo caminhando sobre como que os smartphones e as mídias sociais realmente estão afetando o desenvolvimento das crianças, dos mais jovens em geral. E nesse cenário, está rolando aí um papo grande dos países sobre banimento do uso de celular nas escolas, que é um outro tema super polêmico. Se baseia em estudos que relacionam a popularização dos smartphones com a queda do aprendizado e o aumento de problemas de saúde mental entre crianças e jovens. E quem se interessa por esse tema e quer pensar um pouco mais sobre isso, vale saber que foi lançado recentemente no Brasil a tradução do livro A Geração Ansiosa, foi escrito por um psicólogo norte-americano e elenca algumas questões associadas a esse tema. Por exemplo, a depressão grave entre adolescentes teve, a partir de 2010, que foi o ano que os smartphones começaram a se disseminar, um aumento médio de 150% nos Estados Unidos. E entre os estudantes universitários, o aumento da ansiedade nesse mesmo período foi de 134% e de depressão 106%. O autor do livro Geração Ansiosa também cita estudos do PISA, que é uma avaliação muito importante internacionalmente, organizada pela OCDE, e que mostra consequências do uso excessivo de telas nas escolas. Uma delas é o aumento da sensação de solidão. O relato de solidão aumentou entre todos os países analisados, exceto na Ásia. E o PISA também mostrou uma queda nas notas a partir de 2010, inclusive nos países mais ricos e com os melhores desempenhos educacionais. E no Brasil, um levantamento feito pela Folha de São Paulo mostrou que pela primeira vez os registros de ansiedade entre crianças e jovens atendidos pelo SUS superam os de adulto. E a análise revelou um aumento de casos a partir de 2013. E os especialistas estão colocando a questão do uso excessivo de celulares entre os motivos dessa mudança. E só para dar um exemplo, Isa, de algumas escolas, né, que estão se posicionando aí em relação a essa questão que você mencionou de proibição dos celulares. Na França, 200 escolas estão testando uma proibição, e aí variam, né, de proibição total ou proibição apenas durante o período das aulas. Na Hungria, um novo decreto exige que as escolas recolham os aparelhos dos alunos no início do dia. A Itália e a Grécia adotaram abordagens mais brandas, permitindo que os alunos carreguem os telefones ou qualquer outro aparelho, né, iPad e tudo mais, durante o dia, mas que não possam usar nas salas de aula. E aí tem uma escola na Holanda que foi a primeira a implementar esse tipo de proibição, uma das primeiras a implementar esse tipo de proibição na Europa, que é a Calvin College, e segundo o diretor, os efeitos dessa proibição foram positivos. Os alunos voltaram a brincar e conversar uns com os outros, e as aulas passaram a ter bem menos interrupções. Então, né, resultados positivos que vão aí tentando combater esse problema, que eu acho que é muito mais complexo do que a simples proibição, né? Isso aí é até uma coisa que a gente pode depois pensar um pouco mais sobre isso, se é de fato uma medida que faz sentido, porque também tem toda uma questão de literacia digital, né? Não tem como você
evitar que as pessoas utilizem tecnologia no processo de aprendizado. A gente, inclusive, traz muitas essas discussões na Casa Firjan. Eu vou botar algumas referências aqui para quem quiser aprofundar no tema, que a gente fez alguns painéis recentemente sobre a temática. E, Yuri, essa questão da proibição é complicada mesmo, porque ano passado, a gente viu escolas falando proíbe celular, proíbe inteligência artificial, proíbe tal coisa, volta a tecnologia para a escola, né? Que tem esse papo de precisa ensinar as pessoas a usar de uma forma ligada a um bom uso na rede, né? Mas que também vai levar a discussão sobre o que seria esse bom uso. E, ao mesmo tempo, se não, é melhor que não usem e usem depois, mais velhos. Então, tem todo também esse panorama. E só reforçando aqui um dos exemplos que você citou, que é o caso da França, que lá o Ministério da Educação e da Juventude está chamando de pausa digital, né? Esse esforço aí para tirar os celulares das escolas. Ele é um movimento mais antigo, que está rolando lá desde 2018, quando os celulares tinham já esse pedido para ser desligados e guardados nas mochilas durante as aulas. Mas, claramente, essa medida não foi muito efetiva, porque vai do bom senso de cada um e você garantir que as pessoas realmente estão deixando desligado, realmente vão deixar na mochila. Como que você controla uma escola com várias crianças? É bem complicado. E por isso o governo resolveu tomar essa medida mais radical de proibir totalmente a entrada de celulares nos colégios. Claro que tem algumas exceções previstas para alunos com alguma necessidade específica por conta do uso do celular, mas mesmo assim, muitos especialistas em educação acham que vai ser um problema bem difícil de contornar, né? Ainda mais com a popularização aí que já tem do uso de celulares e tudo isso. Aqui no Brasil, a pesquisa TIC Educação 2023 relatou que em 64% das escolas de ensino fundamental e médio, os alunos podem utilizar o celular só em determinados espaços e horários, enquanto 28% proíbem totalmente seu uso. Então, é um papo que também está caminhando aqui no Brasil, não tão enfático assim como em outros lugares, por exemplo, na Europa, né, como a gente relatou, mas já tem também uma discussão em caminho. E uma outra questão que tem sido muito discutida sobre o uso de jovens, né, do excesso de tela, vai muito além só do processo de aprendizagem, né? Está relacionado a problemas de saúde mental. E aí tem algumas iniciativas também por parte das plataformas que estão surgindo. Recentemente o Instagram anunciou agora que vai passar a ter uma conta adolescente, então os menores de 16 anos vão precisar de autorização dos pais para alterar as configurações dessas contas. Lembrando que atualmente o Instagram permite que as pessoas a partir de 13 anos criem uma conta da plataforma, ainda que não haja uma verificação efetivamente eficaz, né? Porque você simplesmente pode botar lá, alterar a data de nascimento para criar a conta. E com essa novidade, a conta de adolescente, os pais vão poder limitar quem pode entrar em contato com o adolescente e os conteúdos que ele pode visualizar na rede. Basicamente, o que muda é que agora o adolescente pode aceitar novos seguidores normalmente, mas pessoas que não seguem ficam impossibilitadas de interagir com ele. Somente as pessoas que seguem o adolescente ou que já estavam conectadas podem enviar mensagem direta. Vai também haver um limite de tempo de uso, então depois de 60 minutos de uso eles vão receber uma notificação pedindo para saírem da plataforma e uma limitação de conteúdo sensível, que vai restringir conteúdos como vídeos de briga e procedimentos estéticos. E falando em procedimentos estéticos, que é um tópico muito importante nessa discussão, as redes sociais têm gerado muito casos de dismorfia corporal, que é quando a pessoa se compara a padrões inatingíveis de beleza, especialmente no âmbito das redes sociais, por conta de filtros, fotos editadas, né, melhores ângulos e tudo mais. Então o YouTube vai começar a limitar as recomendações de certos vídeos de saúde e fitness para adolescentes, incluindo aqueles que idealizam certos tipos de corpos. A plataforma diz que os usuários de 13 a 17 anos ainda vão poder pesquisar e visualizar conteúdos dentro dessa temática, mas não vão ser incentivados a assistir esses vídeos repetidamente, ou seja, esses vídeos não vão ser recomendados ali pelo algoritmo. E o YouTube diz que está agindo por conta de preocupações que a exposição repetida a esse material possa levar os jovens a desenvolver crenças negativas sobre si mesmo. Inclusive, tem algumas pesquisas
que apontam que os jovens, e o que me parece meio óbvio, né, por conta da questão da maturidade mesmo, eles têm uma propensão maior a desenvolver crenças negativas sobre si mesmo do que adultos, né, do que pessoas mais velhas, mais experientes. Essas iniciativas das plataformas são importantes, mas longe de resolverem um problema. Inclusive, esse próprio caso da Meta, né, pelo Instagram, o Adam Mosseri, que é o head do Instagram global, ele recentemente falou que muito poucas pessoas utilizam esses recursos de controle parental, como se a culpa fosse dos pais, e não das plataformas que simplesmente criam algoritmos que privilegiam certos tipos de conteúdo que são nocivos à saúde, né, que já comprovadamente não são positivos, né? Não há uma moderação eficiente de conteúdo, e isso tudo tem gerado aí todos esses problemas relacionados à saúde mental que a gente tem visto, né? E aí, dentro disso, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, sancionou um projeto de lei em maio que proíbe o acesso de crianças com menos de 14 anos às redes sociais, como um todo. Você até trouxe um dado, né, Isa, que 92% de crianças, eu não lembro a faixa etária, mas bem jovens, bem novas, estão nas mídias sociais hoje em dia, né? E há poucos estudos, porque, obviamente, né, é um experimento que a gente está vivendo agora, né? Ao vivo, no momento. Não tem um track record dos efeitos nocivos do uso de redes sociais por parte dessas crianças. Eu acho que a gente só vai ter uma noção um pouco maior daqui a alguns anos, né? Olhando para trás. Sim, a gente agora é um laboratório e a céu aberto. E as crianças eram de 8 a 12 anos, Yuri, então bem 8 nova. a 12 anos, pois é. E aí, ainda dentro dessa questão do impacto da saúde mental, é até algo que eu trouxe aqui no episódio 53. No final do ano passado, 30 estados americanos processaram a Meta por viciar jovens em redes sociais e esconder danos. Segundo eles, a empresa desenhou funções psicologicamente manipulativas como forma de induzir jovens usuários a um uso compulsivo e extenso. Com afirmações semelhantes, em fevereiro desse ano, a cidade de Nova York abriu um processo contra a ByteDance, a dona do TikTok, a Meta, o Snapchat e a Alphabet, dona do YouTube, alegando que o design dessas plataformas explora a saúde mental dos jovens e custam à cidade 100 milhões de dólares por ano em programas e serviços de saúde. E tem debates acontecendo sobre isso também na Austrália. Por lá, o primeiro-ministro disse que o governo vai impor uma proibição para adolescentes e crianças acessarem as redes sociais. Mas ainda restam dúvidas sobre quais métodos podem ser usados e se uma proibição vai ser realmente aplicável e até eficaz. Algumas maneiras para validar a questão etária envolvem dados bancários e informações das operadoras de celulares. A Meta está defendendo a verificação do nível do aplicativo, do dispositivo de cada um, na verdade. Que significa que o Google e a Apple verificariam as idades das pessoas que desejam baixar os aplicativos. Mas será que isso vai funcionar? Nos Estados Unidos, um relatório observou que os estados de Utah e Louisiana, onde a verificação da idade já foi introduzida, experimentaram um aumento de quase 1000% no uso da tecnologia de rede privada virtual, VPN, para contornar essas restrições. A gente já falou aqui do VPN, no caso do Twitter, do antigo Twitter, né, no atual X aqui no Brasil, e também do VPN em questões de governos autoritários e como saída para brecar essas limitações. Então você vê que tem um contexto bem complexo, assim, como se regula essas redes, como que a gente tem controle sobre isso, né? Se o governo seguir um método aí que as empresas exijam que os usuários verifiquem suas idades antes de poderem usar uma plataforma, isso acaba implicando também questões de riscos, de questões de privacidade. Então, tem temas sobre temas aí para a gente debater, muitos pontos delicados, né? Privacidade, riscos aí com relação aos jovens. Então, é muito difícil porque, como a gente já falou, estamos vivendo esse laboratório a céu aberto e são experimentações que estão sendo feitas, porque essas tecnologias foram criadas sem se discutir muito os possíveis desdobramentos e riscos, e agora a gente está tendo que dar conta disso depois que elas já estão implementadas, difundidas, super usadas aí na sociedade por todas as faixas etárias. Então é um tema complexo e delicado. E saindo um pouco aqui do âmbito educacional e entrando no mundo do trabalho, a Austrália se juntou a Ontário
França e vários países europeus latino-americanos na aprovação de uma lei de direito de desconexão. E essa lei dá aos trabalhadores o direito de ignorar as comunicações dos seus empregadores fora do horário de trabalho. A gente vê por esses exemplos que estamos caminhando aí para uma discussão mais ampla sobre um mundo menos mediado por telas. E vale lembrar aqui também de uma pesquisa de 2 anos atrás feita lá no Reino Unido pelo Instituto de Políticas e Centro de Estudos de Atenção do King's College London. E a pesquisa mostrou como que, por um lado, a gente não percebe o quanto viciado a gente é na tecnologia. Então, os adultos subestimam aí a frequência que acessam seus celulares, pensando que são 25 vezes por dia, em média, quando, na verdade, o estudo indica que é até 80 vezes. Eu acho que eu estou bem mais para os 80 do que para os 25. Certamente a gente está aí 80, até mais, se perigar. E 50% estão dizendo que, apesar dos seus melhores esforços, às vezes eles não conseguem parar de olhar o celular, mesmo quando deveriam estar se concentrando em outras coisas. E aqui eu acho que é difícil alguém que está ouvindo a gente, até nós mesmos, dizer que não acontece isso, né? Quantas vezes a gente diz, não vou olhar agora, vou me concentrar numa tarefa, e não consegue. Então a gente falou aqui muito do caso das crianças, dos adolescentes, mas é um tema muito mais amplo que pega todas as gerações. Pois é, e a gente trouxe, né, ao longo do episódio algumas iniciativas de plataformas, de governos para mitigar esses problemas, né, do desenvolvimento da inteligência artificial, dos efeitos colaterais do uso de redes sociais, mas toda essa própria iniciativa da Austrália, né, do direito à desconexão no trabalho, é uma lei que tem várias nuances que acabam flexibilizando um pouco essa questão, né? Porque, mas isso vale para trabalhadores X, mas se você tem um cargo de confiança ou se você aceita ali... Então, são coisas muito delicadas, assim. Eu acho que todas essas leis ainda são muito... São primeiros ensaios, né? Ensaios, exatamente. Que eu acho que, no final das contas, me parece que o mais importante de tudo é ter realmente uma literacia geral, né? Que, por exemplo, você trouxe no início da nossa conversa o caso de uma escola lá na Polônia que está implementando educação climática na escola e como um assunto transversal, não como uma cadeira, uma matéria específica, né? Eu acho que talvez seja mais por aí o caminho, assim, para a gente criar soluções efetivas para esse mundo cada vez mais hipertecnológico que a gente está vivendo, né? Certamente. Então, pessoal, muito obrigado a quem está ouvindo a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora, a gente está no Instagram, @CasaFirjan, onde a gente mantém a programação sempre atualizada, além de compartilhar muitos conteúdos bacanas e relevantes. E se você quiser falar com a gente, manda um alô por lá, ou pode mandar um e-mail também para casafirjan@firjan.com.br com críticas e sugestões para o podcast. A gente vai adorar te ouvir. Isa, obrigado por mais essa. Falou, Yuri. Beleza, até o próximo episódio. Lembrando que quinzenalmente, às quartas-feiras, a gente está aqui para falar o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro.